Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber a Mara Rosália, formada em administração em 2016. Gente, em tão pouco tempo, a Mara já fez mestrado, doutorado, e nós vamos conversar para saber as histórias, as experiências para inspirar vocês. Mara, que alegria, que honra, Mara! Muito obrigada, professora. Fico muito feliz de estar aqui, até porque essa casa foi exatamente aonde eu vivi os meus melhores dias da minha vida adulta. Eu sei que as experiências quando a gente é criança, né, elas são muito importantes, mas assim, eu fiz graduação e mestrado aqui na UFC, então foram 7 anos de formação humana, formação acadêmica, formação profissional e preparação para tudo isso. Então eu fico muito feliz de estar aqui mesmo, muito mesmo. Como foi fazer administração, a escolha de administração? E aí, depois a gente vai para o mestrado, para o doutorado e a sua vida profissional hoje. Eu sempre digo que eu sou administração desde que eu nasci. Não sei por quê. Eu acho que quando eu era adolescente e criança, minha mãe não deixava a gente assistir televisão. Ela dizia, vai ler um livro, aí acabava os livros, vai ler o jornal, lia o jornal, vai ler não sei o quê. Então, era o tempo todo lendo e na minha casa tinha aquelas assinaturas de revista, tipo Exame, Isto É. Então eu lia aquelas coisas e passei a me interessar por administração e fiquei na minha cabeça, eu vou fazer administração. Só que quando eu fui fazer o vestibular, eu não passei na administração, eu fiz tecnologia em hotelaria, então eu sou formada em hotelaria no IF. Mesmo, eu não sabia. Eu sou formada e trabalhei em hotel, trabalhei em 2 hotéis aqui em Fortaleza, um 4 estrelas e um 5 estrelas. E aí depois eu disse, não, mas agora eu quero fazer administração. Aí eu fiz o Enem na época e passei e comecei o curso em 2012. Comecei em 2012, terminei em 2016. E assim, foi muito melhor do que eu esperava, entendeu? Porque a administração estava mais moderna do que aquelas revistas que eu li em 2005, entendeu? Foi bem melhor. E você estava mais madura? Isso, já tinha vindo de outra graduação. Então, assim, foi muito bom. Eu amei fazer o curso de administração. Acho que todo mundo devia fazer pelo menos uma experiência do curso de administração, porque é muito bom, abre muito a mente. Abre. Mara, e aí como foi que você descobriu o seu veio acadêmico? Porque mal saiu da graduação, você já entrou no mestrado e depois já emendou o doutorado. Como foi essa descoberta da pesquisadora? Eu sempre quis ser professora, né? Então eu pensava que quanto mais rápido eu passasse por mestrado e doutorado, mais rápido eu chegaria nesse objetivo. Então, quando foi no final do ano, no começo do ano de 2016, eu já ia me formar. Eu conversei com meus pais e disse, olha, eu preciso me demitir dos meus trabalhos todos, queria tirar um ano sabático, assim, para eu poder me dedicar nos estudos e entrar para o mestrado. E aí foi isso, eu me demiti do trabalho, fiquei só dando aula de inglês particular. Você trabalhava em quê? Eu dava aula de inglês e passei um ano trabalhando como produtora de eventos no jornal O Povo. Então eu saí de lá e fiquei só dando aula de inglês particular. Eu lembro bem dessa época. E aí eu tinha sempre um dinheirinho assim, não era fixo, né? Mas eu tinha não era uma CLT, mas eu tinha um dinheirinho, que era dinheiro só mesmo para ir para a faculdade, pagar o RU, e eu fiz isso por um ano, me dediquei, fui bolsista da professora Márcia Zabdiel. Bolsista não, como é que chama? Monitora, E aí, justamente para juntar pontos para ir para o mestrado, fiz o projeto, entendeu? Aí assim eu fiz, e aí deu certo, aí eu entrei em 2017. E aí terminou o mestrado, você desejou o doutorado? Foi, porque eu percebi que com o mestrado na mão, eu não ia ter muitas possibilidades de ser docente, né? Diminuiria as minhas possibilidades, era muito mais negócio eu
lutar para ir para o doutorado que é ficar só com o título de mestrado. Então, assim que eu entrei, eu disse logo, não, meu objetivo é entrar no doutorado, não era nem terminar o mestrado. Então, assim, o meu mestrado foi assim, muito corrido, muito intenso, porque eu tinha que juntar os pontos para poder ir para o doutorado. Então, aí quando eu fui para o doutorado, pronto, graças a Deus. Aí foi uma outra luta que foi para terminar, né? Porque terminar a tese já é um outro capítulo, é mais denso, né? São mais anos, né? Então... É, muito mais. E aí eu lembro bem, uma vez a gente se encontrou na cantina e você tinha passado para Curitiba. Isso, foi. Você lembra disso? Lembro, sim. Você tão aflita, Tava até mesmo. Um pouco assim, triste, porque passou, eu digo, vai ser incrível. Foi. E eu lembro disso. Você lembra, você estava angustiado, porque eu nunca saí de casa, nunca fui para morar só. E não, você vai amar. E agora, depois de feito o doutorado, me diga o que você viveu em Curitiba, na Federal do Paraná. Foi a melhor experiência da minha vida adulta, foi o doutorado, foi assim a cereja do bolo. Para mim, principalmente o primeiro ano, que era o das disciplinas, foi assim uma ruptura mesmo de conhecimento, de vivência com outras pessoas, com outras culturas, porque vinha gente de outros cantos do Nordeste, outras pessoas do Sul do Brasil. Então, foi tão bom, apesar de ter sido um pouco difícil, mas assim, hoje eu vejo que foi tão bom e eu mudei, eu brinco que foi no doutorado que eu mudei da cabeça aos pés, e literalmente da cabeça, porque foi nessa época do doutorado que eu deixei o meu cabelo crespo, né? Porque ele era alisado desde quando eu tinha 10, 11 anos de idade. E aí eu assumi o cabelo crespo e ele ficou assim, armadão mesmo, assim, Black Power. Linda, eu lembro demais. E porque foi ali que eu aprendi, professora, a perguntar por que não. A formação do pesquisador passa pela formação da própria identidade dele. Sempre eu digo isso. E para mim foi isso. Essa foi a experiência mais profunda que eu vivi no doutorado, dessa busca pela minha própria identidade e perguntar o porquê não. Então, do mesmo jeito que a gente pergunta isso, exercita fazer isso em pesquisa, por que não esse caminho? Por que não esse método? Por que não essa ferramenta? Você passa a perguntar, por que não esse cabelo crespo? Por que não estudar sobre uma coisa que ninguém está estudando, né? Porque a gente foi estudar sobre, eu trabalhei no doutorado, emoções nas organizações. Então, assim, por que não? Eu tinha um certo preconceito, mas eu perguntei assim para mim mesma, e por que não tentar? Porque se tem gente estudando e tem publicação, é porque há interesse da comunidade acadêmica e científica em descobrir um pouco mais. Então, eu acho que por isso que a experiência do doutorado, e provavelmente ali naquele local, naquela circunstância, com aquele grupo de professores, com aquele grupo de colegas, é que foi profundo, é que foi bom, entendeu? Eu acho que, assim, mudou completamente. Se eu tivesse feito doutorado em outro lugar, também teria sido profundo de alguma forma. Mas eu acho que naquele contexto foi diferencial. E as pessoas que me conhecem o antes e o depois notam. Né? Literalmente. Eu fiquei surpresa quando eu lhe vi, assim, você ganhou um brilho e assumiu o cabelo. Sim. Mas eu gostei dessa sua análise. O pesquisador, acima de tudo, é um curioso de se descobrir. Também. Não é só perguntar para fora, é perguntar para dentro também, Mara. Sim, é isso. E foi por isso que eu também, né, com a minha tese foi paixão pelo trabalho docente. Então, eu fui entrevistar professores, né, de universidades, foram 26 professores dos 5 estados do Brasil. Então, eu tinha noção e contextos diferentes desses relatos, embora eles tivessem algumas coisas que eram semelhantes, que era a paixão pelo trabalho, eu notava isso pela fala deles, mas eu mesma, estudando a literatura de paixão e escutando aqueles relatos, eu fui me perguntar, será que é isso que se eu sou professora? Aquele sonho lá
do começo foi questionado na sua na minha tese. tese. E aí eu pensei assim, poxa, será que eu sou, pelo que eu sou apaixonada? Porque era uma pergunta que eu fazia na minha tese. Você é apaixonado pelo que no seu trabalho? Porque a paixão pelo trabalho docente, o trabalho docente tem muitas esferas, tem ensino, pesquisa, extensão, gestão, tem várias coisas. Tudo. E aí alguns diziam, eu sou apaixonado pela pesquisa, eu sou apaixonado pela sala de aula, eu sou apaixonado pela extensão. E eu fui vendo que a minha paixão mesmo era a pesquisa, entendeu? Então, hoje, quando eu me apresento, até eu gosto de dizer, eu sou pesquisadora, porque na minha identidade tem o pesquisadora. Não necessariamente tem docente, mas tem pesquisadora. Então, esse vínculo da pesquisa, para mim, ficou muito forte. Essa pessoa que vai perguntar o porquê não, que vai investigar, é isso que eu sou, entendeu? Não necessariamente eu sou a docente que quer assumir a sala de aula e trabalhar no tripé ensino, pesquisa e extensão e galgar uma carreira acadêmica. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que depois eu me descubra assim. Mas a tese me fez pensar isso e muitas outras coisas da minha vida. Essa coisa da identidade, ela é foi muito profunda para mim. E eu vejo que é profunda para as outras pessoas, mas às vezes as pessoas, por não conhecer a literatura das teorias de identidade, não conseguem expressar, mas é isso. É porque você pensa sobre pesquisa e pensa sobre você. Acaba, necessariamente, você vira num grande questionador. Né? É verdade, até porque você passa muito tempo só com você. Exato. Lendo e absorvendo. Exato. E é um processo que só sabe quem vive. Quem mergulha na pesquisa, né? Mara, e essa tua curiosidade por emoções nas organizações? Achei tão interessante. Como é que nasceu isso? E, assim, antes de chegar na tese docente, assim, quais são as emoções nas organizações hoje? O que é que você percebe? Porque a gente já ouviu muito ser felicidade no trabalho, inveja nas organizações, gerenciamento de crises, inteligência emocional, passa por tanta coisa. E parece que quando a gente fala a empresa, é uma entidade e a gente se esquece que ela é formada por pessoas. E por isso a empresa tem emoções. Quais são as emoções que você mais identificou nesse seu tempo de pesquisa? Eu vejo que é muito forte a questão da paixão pelo trabalho e a empatia. Principalmente nesse contexto que veio depois da Covid, essa coisa da empatia, de olhar, você ser empresa, mas ter lideranças que olham para a sociedade e dizem, tem alguma coisa que a gente pode fazer ali. A gente pode, por exemplo, manter empregos. A gente pode, por exemplo, cuidar dessas mulheres que estão no período de lactação e elas podem ficar em casa, né, um pouco mais. Os esposos também podem tirar uma licença maior. Então, tem crescido a empatia. E outra é a paixão pelo trabalho, mas a paixão pelo trabalho que a literatura traz, né? Porque a paixão, ela tem um problema, entre aspas, que é que o senso comum acha que a paixão ela é volúvel e o amor é que é o que fica, né? Só que a paixão, quando a literatura traz, ele traz aquele intenso sentimento positivo que move um indivíduo a trabalhar naquele trabalho, desenvolver um certo trabalho, e que está atrelado à sua identidade. Aí que está o X da questão. Por isso que eu trabalhei as teorias de identidade, né, na minha tese. Então, tem que ter uma liga de identidade. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, eu sou o professor. Isso é quem ela é, quem a pessoa entendeu? Então, de repente, você pode identificar a paixão ali. Aí, claro que tem que investigar um pouco mais, porque às vezes a pessoa só diz aquilo porque é a profissão dela, né? Mas você sabe diferenciar quando a pessoa é realmente apaixonada, quando você identifica na identidade dela traços daquela profissão ali. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É apaixonado, entendeu? E aquela paixão move a pessoa
né? Então, por exemplo, eu vi os atletas, agora que são atletas profissionais, apaixonados, eles querem medalha, eles lutam, eles passam anos fazendo aquilo. O nome daquele sentimento é paixão. Não é amor, é paixão pelo trabalho. Entrou na identidade daquele indivíduo, ele é aquilo. Você não consegue mais nem dissociar a pessoa da profissão, entendeu? Quando você consegue identificar essa identidade nesse indivíduo, é aquela pessoa. Não sei se o meu olhar está um pouco viciado, porque eu estudei bastante sobre paixão e também estudei um pouco sobre empatia, então eu acabo vendo mais isso. Mas temos paixão, inveja, amor, mas é porque o amor, ele já, nas organizações, é um pouco diferente. Mas tem tristeza, tem ressentimento, tem várias coisas, realmente, tem muitas emoções nas organizações. E cada vez mais é necessário estudarmos sobre como essas emoções influenciam nas decisões das pessoas. Aí que está a diferença. Mas por que a gente estuda isso? Porque o indivíduo, ele é um ser biopsicossocial, ele tem no seu esquema lógico de decisões, emoções atravessadas. Tudo. Então, não tem como você dizer que aquela tomada de decisão ali não passou por emoções, ou que ele não suprimiu emoções para tomar aquela decisão, e que aquilo gerou, de repente, adoecimento para ele. Entende? Então, por isso que e foi isso que me chamou a atenção para estudar emoções nas organizações. Antigamente a gente dizia tanto, quando você sai do trabalho, você deixa as questões do trabalho lá, e quando você entra em casa, você não traz, ou quando você sai de casa, não leva para o trabalho. É impossível. Você vai ser um ser holístico, você é um ser completo, né? Isso. Mara, e aí surgiu esse concurso, e você sai lá do sul do país para o norte e chega lá no Amazonas. Como foi chegar na Universidade Federal do Amazonas? Eu brinco que eu fui movida pelo desespero. Meu doutorado estava acabando, eu era bolsista da CAPES, eu tinha a data para a bolsa encerrar, eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, gente, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego, e aí eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu só escutava as notícias dos meus colegas que excelentes pesquisadores, publicavam em A1, caderno CEPAP, 3 publicações não sei aonde. Eu ficava, meu Deus do céu, e esse povo não tem emprego. Com um diploma debaixo do braço, sem emprego. Não sei, eu disse, gente, eu não quero, pelo Deus, me ajuda a não viver isso. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar para concurso. Aí eu tinha várias opções. Aí fiz o NB e o FAM, porque a diferença de data era um final de semana só. Aí voltei de Brasília, sexta fui para Manaus. Cheguei na prova, domingo, né? Fiz a prova, voltei. Deu assim, 13 dias me chamaram. Eu tive a convocação e eu tive que ir urgente. Porque só tem 30 dias, né, para poder tomar. E hoje, como técnica, você ainda pensa em fazer o concurso para docente ou você se descobriu uma grande gestora? Hoje, o que eu vejo? Eu trabalho com planejamento estratégico. Sim. Se fosse uma outra área, talvez eu não teria a mesma opinião, mas agora eu penso que o meu repertório acadêmico, ele me traz uma grande vantagem. Então, eu tenho conseguido alcançar os meus objetivos e alcançar as etapas do planejamento estratégico, de fazer e executar tudo certinho, justamente porque eu tenho esse repertório acadêmico. Embora eu não tenha a experiência em gestão pública, é o meu primeiro concurso, né? Então, eu no começo até ficava com medo. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas aí eu comecei a fazer e eu fui recorrendo às minhas leituras, os meus questionamentos, as minhas ideias que eu tinha. E aí então, acho que dá certo. Então, por enquanto, eu estou bem satisfeita. Como é que está sendo para você desenvolver, implantar o planejamento estratégico numa empresa pública? Professora, está sendo desafiador. Está sendo desafiador para a universidade, porque é a primeiríssima vez que a universidade está fazendo planejamento estratégico com cabeças da própria universidade,
A da outra vez, há 10 anos atrás, foi a FGV que foi lá ajudá-los, né? E então tem sido desafiador para eles, tem sido desafiador para mim. Eu tenho aprendido tanto. Eu brinco lá com o meu chefe, com meus colegas, que eu estou há 6 meses nesse novo setor. Em 6 meses tem valido 4 anos de doutorado. Eu acredito. Porque a gente aprende muito. O que é que eu aprendo? Aprendo a me comunicar melhor. Eu pensava que eu sabia, mas eu tive que refazer os meus pensamentos sobre comunicação. Eu achava que eu estava sendo clara, mas na verdade não. Eu tenho que em certos grupos, às vezes fazer um slide, às vezes mandar um ofício, às vezes é um e-mail. A gente tem que adaptar a forma de comunicar. Eu tenho aprendido a escutar, porque eu sempre fui uma pessoa de eu fazer. Eu tenho a ideia e eu executo. Porque na vida acadêmica é isso, né? Você tem a ideia, você executa. Mas você pergunta para o seu orientador, mas é você que é o dono da ideia ali. E agora eu tenho aprendido a escutar mais, entendeu? Porque os trabalhos, eles são de grupo. Então, é necessário essa escuta. É necessário ceder, entendeu? Mesmo que você, pela lógica, não faça muito sentido, mas é necessário porque as pessoas precisam desenvolver identidade naquele planejamento. Planejamento não é uma coisa imposta. Ele tem que ser construído, literalmente. Cada um traz um pouquinho. E se aquele pouquinho que a pessoa traz não faz muito sentido para mim, tudo bem, porque tem que fazer sentido para quem vai executar. Entende? Então, assim, eu tenho aprendido isso. Então, inclusive, é uma coisa que eu digo até para os meus colegas, assim, e até para minha família. Esses ajustes que a gente tem que fazer na gente mesmo são os mais importantes, eu acho, e os mais difíceis. É mais difícil a gente se ajustar do que trazer uma inovação. Vamos mudar tudo aqui. Não, gente, calma. Vamos mudar a gente também. Isso é muito difícil. Imagina você ajustar a sua comunicação. Eu achava que eu era uma pessoa que era muito boa comunicadora, falo muito bem, falo outros idiomas, entendeu? Então, assim, eu não tenho problema. Mas as pessoas não estavam me entendendo, então eu tive que ajustar, entendeu? Eu achava que as minhas ideias eram muito boas, mas para aquele contexto eu vi que não era tão assim. Então eu tive que ajustar. Então esses ajustes, eles são muito difíceis, mas eu acho que traz um crescimento muito grande. Eu acho que eu vou ficar, talvez, no futuro, assim, mais ajustada. E isso é muito bom, porque aí eu consigo até alcançar melhores resultados, Claro. porque a gente consegue se comunicar melhor, né? Ajustada ou ajustável. Isso, ajustável. Uhum. Cada vez mais ajustável. Porque isso que você está falando, Mara, é uma aula de maleabilidade, Sim. de aceitação, de flexibilidade. E como docente, no meio universitário, vamos falar técnico, administrativo, docente, servidor, a gente está sendo assim, passando por tanta mudança, é a tecnologia, são os alunos que vêm com outra mentalidade. Então, assim, a universidade em si está se reinventando, as empresas estão se reinventando. E quanto mais experiência a gente tem, mais difícil fica essa flexibilidade. E esse é o exercício. O que é que eu posso aprender com você? Onde é que eu posso mudar? Onde é que eu posso melhorar? Né? É aquela coisa que eu falo, assim, do servidor público bem posicionado, que não é muito comum esse termo para servidor público, mas existe, porque o servidor público, ele o que é o bem posicionado que eu falo, né? É assim, é você, servidor público, olhar para você e dizer quem eu sou nessa repartição, nessa universidade. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Qual é o meu papel? Exato. Isso aqui, essa mudança que está propondo, vai ser bom para mim? Vai ser bom para o bem público? O que é isso? Aí você diz, não, isso aqui eu vou insistir, porque isso aqui é para o bem público. Por exemplo, lá na UFAM, assim, eu sinto que nesse novo planejamento estratégico é uma bandeira que eu estou levantando,
porque a universidade está dentro de uma reserva da floresta amazônica e pouco se fala dessa floresta. Nós vamos falar da floresta no planejamento, nós vamos falar de sustentabilidade. Por mim, em todos os eixos, seja tecnologia da informação, seja gestão de pessoas, vai ter que ter alguma coisa de sustentabilidade ali. Porque é uma bandeira que eu levanto, mesmo que, mas aqui é muito difícil executar, isso aqui vai ser só de fachada, mas vai estar no plano. Algum dia alguém vai executar. Se um eixo executar, já está fazendo mais do que 0 eixos executando. Exatamente. Então, assim, isso aí, por quê? Porque esse é o meu posicionamento. Eu me posiciono a favor de sustentabilidade. E na minha função, eu acho que é importante e eu não vou abrir mão, eu vou insistir até o fim. Perfeito. Eu vou insistir até o fim para que o planejamento estratégico seja participativo, a comunidade precisa participar. Perfeito. Mas não, porque é muito ruim, porque aí vem gente falar de política, mas deixa as pessoas falarem. Se a pessoa quer falar, vamos dar palco. Perfeito. A comunidade precisa falar. Então, é uma coisa que eu insisto desde o início, participação, né? Vamos nos comunicar, vamos transformar isso aqui numa grande arena para que as pessoas falem, para que elas participem, para que no final não seja um trabalho imposto, entendeu? E aí eu fico sempre indo e voltando nesse meu posto. Chego em casa e fico, calma, né? Isso aqui eu posso ceder, isso aqui não. Isso aqui eu falo, isso aqui eu não vou falar. Isso aqui eu vou deixar de lado, mas na próxima eu falo. Vai chegar o momento. Isso, né? Então eu acho que esse posicionamento, até não falar nada e ser indiferente também é um posicionamento. Então eu acho importante, eu acho que é uma coisa até que eu acho que falta um pouco mais de posicionamento no serviço público. As pessoas precisam, as organizações precisam se posicionar e as pessoas também, principalmente gestão, ou quem está assim, nessa função mais de direcionadora, né? Tipo planejamento estratégico, tem que ter direcionamento. E para isso tem que ter posicionamento. Aí as pessoas acham que parece posicionamento é só coisa de mercado. Não, a marca que se posiciona. Não, gente. Posicionar-se é dizer e saber exatamente onde você está, quem você é. É isso. É isso. É só isso. E o que é que eu defendo, quais são os meus valores, quais são minhas crenças. Exato. E a gente pode fazer isso enquanto, no meu caso, né, lá, enquanto fã, que estou tentando fazer isso, tipo assim, na introdução ali do planejamento estratégico, né, em termos de redação, buscando entrevistar pessoas, né, saber o que as pessoas acham, né, e tal. Mas também podemos fazer enquanto servidora. Eu, enquanto estou construindo, eu já estou me posicionando, eu já estou fazendo esse exercício, sabe? E tem sido muito rico, entendeu? Porque antes eu fazia um trabalho mais operacional que eu não precisava de posicionamento quase nenhum. Agora não, agora eu preciso estar o tempo todo revisitando esses meus valores para poder ter um posicionamento, sabe? É quase uma defesa de tese todo dia. Todo dia, professora. Todo dia. É uma defesa de tese todo dia. É isso. Tem que recorrer a muitos argumentos, entendeu? Para dar esse posicionamento que eu falei há pouco. Mara, e aí já indo para o final da nossa conversa, que está tão gostosa, eu sempre faço uma pergunta. Depois de tanto caminhar pela pesquisa, pela teoria, como é a teoria na prática? É adaptada ou adaptável. Perfeito. É isso. Eu acho que elas não são separadas, elas são juntas. As pessoas gostam de dizer assim, mas na teoria é assim, na prática não é. Mas quem disse? Você fez direitinho? A gente, por exemplo, agora está o tempo todo... planejamento estratégico, basicamente, é objetivo, método, indicador e formulando o cálculo. Aí as pessoas chegam lá, diga aí um objetivo. Aí a pessoa fala qualquer loucura e acha que é objetivo. Não, objetivo é tal coisa. Meta é smart. Vamos transformar essa sua fala aí num objetivo. Numa meta. Então existe teoria com prática. Existe. São complementares, né? Mara, e olhando aí para aquela sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Eu dou o conselho de aproveitar todas as oportunidades que a universidade pode lhe oferecer. E principalmente não deixar de lado
o estudo real, os conceitos, os trabalhos. Isso faz uma grande diferença, é um grande diferencial para quem realmente conhece. E chega no mercado com esses conceitos na cabeça e sabe exatamente o que vai fazer, porque tem uma boa base teórica. Eu acredito nisso. Que lindo conselho. Obrigada, Muito Mara, obrigada, mais professora. uma vez pelo seu tempo, por suas palavras tão lindas. Muito obrigada, professora. Obrigada. Muito também. Deus abençoe sua nova carreira universitária. Tá certo, obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.